Olá, estamos aqui para iniciar nossa aventura com os movimentos. A física, na primeira série, ela traz muitos requisitos, especialmente aí da área de matemática, e sempre que possível nós vamos relembrar as coisas que são necessárias. No entanto, não é o nosso objetivo contemplar integralmente os assuntos matemáticos que estão sendo necessários para resolver os problemas e para fazer a nossa ferramenta funcionar. Então, para já chegar chegando, a gente vai começar com os conceitos iniciais e a ideia central é a gente fazer hoje as principais definições relativas aí ao movimento uniforme. Então, para a gente começar, eu preciso definir algumas coisas. A primeira das coisas que eu vou definir é o conceito de posição. Posição. Posição é exatamente o que você está pensando. É a resposta à pergunta: onde você está? Então, uma posição é o lugar onde você está. Beleza? E se eu pergunto para você agora: onde você está? Aí você fala: na minha casa. Fica meio esquisito, porque eu não sei onde é a sua casa. Pode ser até que eu saiba, se você disser. Mas dizer na minha casa não responde a minha pergunta. Quando eu pergunto onde você está ou onde um objeto está, eu preciso saber, primeiro, qual é o referencial, ou seja, qual é o nome de todos os lugares possíveis que existem, para dentro deles eu escolher o lugar onde você está. Então, o referencial são todos os lugares possíveis. São definidos pelo referencial. Então, para eu saber a sua posição, eu preciso primeiro definir qual é o meu referencial. Aqui em Brasília, a gente tem a vantagem de morar numa cidade com coordenadas cartesianas, em que você ir para a direita, para a esquerda, né, para cima, para baixo, nas direções aí, você consegue se mover por números que estão distribuídos de maneira perfeitamente uniforme. Então, se você está na quadra 710 e você anda na direção norte, por exemplo, você vai sair da quadra 710 e vai chegar na 711, depois na 712, depois na 713. Se você está do lado sul, a lógica é diferente. Se você está na 710 e você anda na direção norte, você vai em seguida para 709, 708. E essas posições estão bem definidas dentro do plano que foi delimitado para a distribuição dos números das quadras por aqui. Então, para nós na física, o local onde você está vai ser definido a partir de um referencial. E um referencial é um conjunto de pontos. Vamos supor que você tenha como conjunto de pontos, por exemplo, uma linha. Essa linha pode ser uma reta. E toda reta, para ter utilidade aqui para a gente na física, ela vai ter um nome, aqui eu representei pela letra X, e marquei ali o ponto zero, porque eu sei que à frente do zero eu vou ter as posições 1 e 2 e 3 e assim sucessivamente. E antes do zero, as posições menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Então, isso aqui é um referencial possível. A gente pode ter um referencial que é uma estrada, e eu posso chamar essa estrada de estrada S. Essa estrada vai ter um zero em algum lugar. E à frente a gente pode ter 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros e assim sucessivamente. E pode ser que não exista nada antes do zero. A estrada começa aqui e antes dela não tem estrada. Então, quando eu falo todos os lugares possíveis, são todos os lugares possíveis para o problema que eu estou desejando resolver. Então, quando você vai resolver um problema que vê um avião que vai sair de uma cidade para outra, pega um referencial, pode ser uma linha ligando as duas cidades, uma linha curva acompanhando a curvatura da Terra, por assim dizer, ou uma linha reta em cima de um mapa e você usa o mapa como referencial. Então, o referencial é isso mesmo.
todos os lugares possíveis. Todos os lugares que um objeto pode estar constituem o referencial. E o que é a sua posição? Dentro dos lugares do referencial, tem lugar onde você está. Aí você vai lá e fala, eu estou nesse lugar aqui. Esse lugar vai ser chamado de posição. Então, por exemplo, imagina que você esteja neste pontinho aqui, que eu vou chamar de A. Eu vou dizer que neste referencial aqui, ó, a sua posição é igual a 2. Isso significa que a posição do ponto A é igual a 2. Se eu marco esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto B, eu posso dizer que a posição do ponto B é igual a menos 1. E isso significa dizer onde você está. Então, se eu falo que um móvel tem a posição x igual a 2, primeiro eu tenho que saber qual é o referencial. Aí, com base no referencial, eu digo onde é que você se encontra, dizendo qual é o número que está ali, que representa o lugar onde você está. Aqui nessa estrada, imagina que tem um posto de gasolina aqui nesse ponto C, ó. Aí eu vou dizer que a posição do ponto C nesse referencial vale 20. Claro que eu vou precisar colocar isso em unidades de medida. E aí abre-se a caixa de Pandora aí para você conseguir listar todas as possíveis unidades e trabalhar com elas e fazer conversão de unidades, né? E esse não é o nosso objetivo nesse momento, embora essa ferramenta vá ser usada em todos os problemas numéricos que a gente for resolver. Então aqui quando eu falo que a minha posição é x, eu preciso dizer, ó, o meu referencial está em metros. Então a posição é 1 metro, é menos 1 metro, 2 metros. No referencial S eu posso colocar as posições em quilômetros. Então eu vou ter aqui, ó, 20 quilômetros. E tudo isso vai representar para a gente o local onde você se encontra. Beleza? Então, dessa forma, eu tenho aí a minha posição definida como o lugar onde você está. Beleza? Guarde essa definição. Vamos passar para o próximo ponto. Qual é o próximo ponto? Então, além de saber qual é a sua posição, eu vou querer também saber o seu deslocamento. Então, deslocamento também é uma grandeza que vai ser importante para nós. Eu vou chamar aqui de deslocamento ou variação da posição, exatamente o que o nome diz, a variação da sua posição. Se você está na posição x igual a 1, inicialmente, e você vai parar na posição x igual a 3, o seu deslocamento, ΔX, em que Δ significa variação, e x a gente já definiu como sendo posição, vai ser a sua posição final menos a sua posição inicial. Ora, posição é o lugar onde você está. O lugar onde você está é um número, é representado por um número. Então, para você mudar de posição, você vai mudar de número. E quando você muda de número, eu digo que você sofreu um deslocamento. Deslocamento significa mudar de posição, variar a posição. E como eu faço o cálculo do deslocamento? Eu vou pegar a sua posição final e vou subtrair a sua posição inicial. Então, quando eu escrevo x final, eu estou me referindo à sua posição final. E quando eu coloco x com esse número 0 aqui embaixo, eu estou me referindo à posição inicial. E aí, seguindo na linha das nossas definições, outra definição muito importante que nós temos é a definição de rapidez. Rapidez. Aqui a gente pode já trocar uma ideia.
Cara, o nome rapidez não é o melhor nome, não é o nome que aparece em todos os livros, mas é a palavra que melhor define o que essa grandeza significa. Rapidez é o tanto que você está rápido, o tanto que um objeto está rápido. Objetos de maior rapidez estão mais rápido. Objetos de menor rapidez estão mais devagar. Então, rapidez quer dizer você está rápido ou devagar. Por que eu estou puxando essa conversa aqui com vocês? Ora, na tradução dos livros que vieram para nós tivemos duas palavras muito importantes que foram traduzidas como se fossem a mesma coisa. A primeira delas é a palavra speed, que foi traduzida como velocidade. Velocidade. Lá no painel do carro tem um ponteiro ou um número digital que mostra isso. Esse mostrador, ele é o que nós chamamos de speedometer, que é o velocímetro em português. Nós chamamos isso de velocímetro. Então, o velocímetro, ele não diz para onde você vai. Ele diz se você está rápido ou devagar. Se o velocímetro está marcando 50 km por hora, significa que a sua rapidez é 50 km por hora. É isso que ele está dizendo. O velocímetro é incapaz de dizer para onde você está indo. Ele é incapaz de dizer se você está indo para o norte, para o sul, se você está fazendo uma curva, se você está andando em círculos, se você está fazendo uma trajetória parabólica. O velocímetro só consegue te dizer se você está rápido ou devagar. E é isso que a grandeza rapidez me traz. Ela diz se você está rápido ou devagar. Nos livros de física, para se livrar de ambiguidades, eles tiveram a cara de pau, a audácia de dar o seguinte nome para a rapidez. Rapidez vai servir, você vai procurar, você vai achar esse nome nos livros. Ele vai chamar de velocidade escalar. Velocidade escalar. Então, quando você estiver vendo o nome velocidade escalar, você sabe que ele vai estar tratando de rapidez. E o que é rapidez? É se você está rápido ou devagar. Como sabe se está rápido ou devagar? Olha o velocímetro. O velocímetro vai dizer se você está rápido, se você está devagar. O velocímetro vai mostrar um número e esse número, se ele for grande, você está mais rápido. Se for um número pequeno, você está mais devagar. E o que rapidez tem a ver com as grandezas que nós vimos até agora? Para você calcular a rapidez, representada pela letra V de velocidade, por conta das traduções antigas aí dos livros, você vai calcular a velocidade como sendo o seu deslocamento dividido pelo intervalo de tempo que passou. Então, quando você vir ΔS nessa fórmula, eu estou me referindo a deslocamento. E o que é deslocamento? É o tanto que a sua posição mudou. Isso é o que nós chamamos de deslocamento. Mais à frente vamos fazer a definição de distância percorrida, que é um pouquinho diferente de deslocamento, embora às vezes represente a mesma coisa. A gente já viu que delta significa variação. ΔS, sendo que S é posição, é a variação da posição. Variação da posição nós chamamos de deslocamento. Variação do tempo nós podemos chamar simplesmente de tempo, intervalo de tempo, o tempo que passou, o tempo decorrido, o tempo que se passou, sem maiores problemas. Beleza? Para que eu estou falando isso? Para que a gente possa resolver problemas envolvendo rapidez. Rapidez está relacionada a deslocamento e tempo.
Para você calcular a rapidez, você precisa descobrir o deslocamento e precisa descobrir o tempo. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar? Ótimo. Vamos voltar a falar sobre posição. Agora eu vou te dar outro nome para a posição. Em vez de eu chamar simplesmente de posição, eu vou chamar de vetor posição. O que era posição? Posição não é onde você está? É isso. Você pode representar onde você está por meio de uma seta. E essa seta vai ser chamada de vetor. Como funciona isso? Você pega o seu referencial, que pode ser, por exemplo, uma linha, pode ser uma estrada. Aí você vai pegar a posição onde você está, vou chamar aqui de posição SA, né? Posição, você está no momento A. E o vetor posição é uma seta que liga o início do seu referencial, também chamado de origem do sistema de referência, e faz uma seta que sai da origem e aponta para onde você está. Isso aqui é o que nós vamos chamar de vetor posição do ponto A. Entendeu o que eu falei? Vamos voltar lá. Eu sei, eu falei coisa pra caramba, tá? Eu tô falando aqui com uma certa tranquilidade, mas é porque eu treinei para isso. Porque eu poderia estar desesperado aqui falando isso, tá? Mas vamos nessa. O que eu já falei? Posição é onde você está. Quando você vê a palavra posição sozinha, dependendo do contexto, pode estar se referindo à posição mesmo, número, como a gente viu aqui, ou ao vetor posição, que é isso aqui. Se não se falar nada, se é a posição escalar ou a posição vetorial, você vai ter que interpretar de acordo com o contexto da situação, problema que lhe foi apresentado. Eu vou tomar o cuidado de usar as palavras da maneira mais rigorosa. Então, quando eu chego para você e falo o vetor posição do objeto A é essa seta aqui. Então, eu vou deixar bem claro que eu estou me referindo ao vetor posição. Porém, vetor posição é uma maneira de se dizer qual é a sua posição. Em vez de representar a sua posição por um número, eu represento por uma seta. Uma seta que começa na origem dos espaços e vai até o local onde você está. Beleza? Então, esse é o seu vetor posição. Agora, vamos falar sobre o vetor deslocamento. O vetor deslocamento, vetor deslocamento, é a diferença entre o vetor posição em duas situações diferentes. Então, você tem um referencial, você tem uma origem, você tem um ponto inicial e você tem um ponto final. O vetor deslocamento é uma seta que vai ligar o vetor a posição inicial até a posição final. Isso aqui vai ser a mesma coisa que a diferença, isso aqui é o vetor deslocamento, a diferença entre o vetor posição final e o vetor posição inicial. A diferença entre esses dois vetores vai te dar o deslocamento. A gente tinha falado que quando você tinha uma estrada em que as posições eram números, você fazia a diferença entre os números. Aqui você vai fazer a diferença entre vetores. Como assim? Você vai pegar essa seta que representa a posição inicial e vai subtrair essa seta da seta que representa a sua posição final.
Aqui tu já viu que a gente vai ter que trocar uma longa e detalhada ideia sobre setas. Então a gente vai ter que falar sobre o que é um vetor, o que é o módulo do vetor, como somar vetor, como subtrair vetores, como decompor vetores, como adicionar, como fazer a composição dos vetores. Isso por si só já é um pedaço significativo do curso de física dessa parte inicial. Beleza? E por que eu estou falando do vetor posição agora? Porque, sabendo o que é o vetor posição, eu consigo definir o vetor deslocamento. E a partir do vetor deslocamento, eu vou definir, finalmente, eu juro que é o último. E aí a gente vai fechar isso e vai resolver 2 exercícios, eles vão ser bem tranquilos. Prometo. Confia em mim? Tamo junto. Relaxa que eu tenho um plano. Vamos finalmente definir o que nós chamamos de vetor velocidade. Vetor velocidade. Também chamado de velocidade vetorial. Mas que na real a gente vai chamar simplesmente de velocidade. Sim, eu falei tudo isso só para a gente diferenciar rapidez de velocidade. Velocidade veio dos livros traduzido a partir do termo velocity. E isso é um vetor que não só diz se você está rápido ou devagar. Ele diz se você está rápido ou devagar. E também diz para onde você está indo rápido ou devagar. Essa é a diferença entre rapidez e velocidade. Rapidez é um número. Um objeto se move a 30 km por hora. Rapidez do objeto, 30 km por hora. Acabou. É isso. Um objeto se move a 30 km por hora de baixo para cima na direção vertical. 30 km por hora na direção vertical de baixo para cima. Esse pacote inteiro é a velocidade. A velocidade não diz apenas se um objeto está rápido ou devagar. Ela diz se ele está rápido ou devagar e para onde ele está indo. Rápido ou devagar é definido pela rapidez. Rapidez é definida por posição, no caso a variação da posição, dividido pelo tempo. Velocidade. A velocidade ou velocidade vetorial é o vetor deslocamento dividido pelo tempo. A fórmula é igualzinha. Essa setinha em cima diz que nós vamos fazer cálculos com desenhos. No caso, setas. Qual é a parte da matemática? Deixa eu sair daqui. Qual é a parte da matemática que faz cálculo com desenho? Cálculo com desenho na matemática é feito pela geometria, pela trigonometria. Eles fazem cálculos com desenhos. A rapidez, ela faz cálculos com números. Qual é a parte da matemática que faz cálculo com números? A álgebra. As funções, função de primeiro grau, função de segundo grau. Isso tudo está relacionado
a rapidez. Há grandezas escalares, grandezas que são representadas por números. Se a gente está falando de velocidade, vocabulário técnico, tá, galera? Vocabulário técnico. Se eu estou usando o nome velocidade, eu preciso me referir a desenhos. Então, quando a gente estiver fazendo cálculos envolvendo velocidade, que denota velocidade vetorial ou vetor velocidade, a gente vai fazer cálculos com setas. Vamos somar, subtrair setas. Fazer operações de multiplicação e divisão com números, mas envolvendo setas. Se a gente está falando sobre rapidez, os nossos cálculos envolvem apenas números, sem setas. Tudo bem? Então, essa é a diferença. Foi só para isso essa conversa. A diferença entre rapidez e velocidade é que rapidez é uma grandeza escalar, uma grandeza que é representada por números. Quando é que eu quero calcular rapidez? Quando eu estiver interessado se um objeto está rápido ou devagar, apenas, sem me preocupar de para onde ele está indo. Quando eu vou resolver problemas típicos de velocidade vetorial, quando eu quiser saber se o objeto está rápido ou devagar e também saber para onde ele está indo. Então aqui a gente consegue fazer o nosso primeiro de todos dos conceitos. Nós chamamos de grandezas escalares, todas as coisas na física que podem ser medidas apenas por números. Exemplos de grandezas escalares: o tempo, 10 segundos, 15 horas, 25 anos. Tempo é um número. Então, quando alguém te pergunta qual a sua idade, você está querendo saber qual é o intervalo de tempo desde o dia que você nasceu até agora, medido em anos. É isso. Ninguém vai responder, eu tenho 17 anos para a esquerda. Né? Isso não faz diferença. Por outro lado, o seu deslocamento pode ser visto como um escalar. Quanto você caminhou agora aí no pátio? Eu andei quase 100 metros. 100 metros. Deslocamento escalar. Grandezas vetoriais. É uma coisa que, além de ser representada por um número, consegue responder à pergunta: para onde? Um exemplo de grandeza vetorial é o deslocamento vetorial. Sim, é a mesma palavra, mas no contexto, se ele indicar que você quer saber para onde, o seu deslocamento será representado por um número, para dizer se você se deslocou muito ou pouco, e além disso você vai ter uma informação dizendo para onde você se deslocou. Então, deslocamento é uma grandeza que pode ser vista como grandeza escalar, caso você esteja se referindo apenas ao tanto que você se deslocou, mas também existe o contexto que permite a análise de um problema com deslocamento na situação de grandeza vetorial. Outro exemplo de grandeza escalar: rapidez. Rapidez é uma grandeza escalar. Não vou usar a palavra velocidade para me referir à velocidade escalar. Eu vou chamar de rapidez, para a gente não misturar. Porque speed é muito diferente de velocity. Então, os livros que vieram traduzidos com os termos originais pegaram speed e chamaram velocidade. Velocity, velocidade. Aí eles pegaram duas coisas muito diferentes e usaram a mesma palavra. Já basta a gente ter que lidar com deslocamento que pode ser escalar ou vetorial. Então, um exemplo de grandeza vetorial: velocidade, também chamada velocidade vetorial.
A velocidade vetorial me diz: eu estou me deslocando a 20 km por hora da esquerda para a direita nesse referencial. Esse pacotão inteiro corresponde à sua velocidade. Muitas grandezas são apenas escalares. Por exemplo, o tempo é apenas escalar, não existe tempo vetorial. Temperatura. Temperatura é uma grandeza que é exclusivamente escalar, não existe um correspondente vetorial. Temperatura 25 graus Celsius. Não importa se é para a direita ou para a esquerda, não faz sentido, não muda nada. Agora, nós podemos ter posição como grandeza escalar. O número que representa onde você está em um referencial. Também temos o conceito de posição vetorial ou vetor posição. É o lugar onde você está, representado por uma seta que sai da origem dos espaços e vai até você. Essa seta é a sua posição. Vamos ter que ter um tempo para estudar setas, para poder responder esse tipo de problema aqui. E por fim, muitas grandezas na física vão ser classificadas como grandezas escalares e grandezas vetoriais. Cabe ao nosso contexto dizer o que cada uma delas significa. Entendeu o que eu falei hoje? Eu quis dizer que onde você está, isso é a sua posição. Você pode responder essa pergunta com um número ou com uma seta. Um desenho, num mapa. Se você responder com um número, você está dizendo como resposta qual é a sua posição escalar. Se você representar com uma seta, você está dizendo uma posição vetorial. Tanto o número quanto a seta precisam de um referencial. Rapidez é o número que marca no velocímetro. Se o número do velocímetro é um número grande, você está rápido. Se ele é um número pequeno, você está devagar. Isso é rapidez. Também chamada nos livros antiquados de velocidade escalar. Também tem esse nome. Eu acho o nome ruim, mas ele está nos livros. De vez em quando a gente vai ter que ler eles. Velocidade é a sua rapidez para algum lugar, para alguma direção, num determinado sentido. O conjunto das informações para onde você vai e com que rapidez, o conjunto tudo é definido e resumido em uma grandeza vetorial: velocidade. A velocidade também é chamada nos livros de velocidade vetorial. Deslocamento. Toda vez que você muda de posição, você passou por um deslocamento. Se você está analisando somente os números, você calcula o deslocamento escalar. Se você está usando setas para representar onde você se encontra, você terá um deslocamento vetorial. Qual é a nossa missão? Fazer um montão de exemplos de posição escalar, posição vetorial, deslocamento escalar, deslocamento vetorial, velocidade escalar, também chamada de rapidez, e velocidade vetorial, também chamada de velocidade. Cara, bota aí umas 4 aulas aí para a gente falar desses assuntos. Beleza? Então, essa foi nossa aula introdutória. Queria te trazer aqui o vocabulário. Te peço para você voltar nela depois que a gente terminar os primeiros exemplos. Cada vez que você assistir esses conceitos, você vai ter a chance de manter o seu vocabulário com rigor técnico. E é esse rigor técnico que vai fazer você ler o enunciado e saber qual fórmula você tem que aplicar para chegar no número da resposta certa. Obrigado. Até mais.